18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você que vem na sintonia certa, continue bem, continue em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Eu e você, Carlão. Juntos. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, começa agora o 18 horas de hoje. Obrigada pela sua companhia. E aqui vai aquele salve maroto, esperto e especial pra você que nos assiste ao vivo nas redes sociais, no arroba 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira de cinzas, que ainda tem programação de carnaval em Manaus, hein, Karime? Exatamente. A Vigilância Sanitária de Manaus faz fiscalização contra o uso e a venda de pomadas de modelar cabelo proibidas no país. A Avenida Djalma Batista vai ser liberada amanhã, quinta-feira. A previsão é da Prefeitura de Manaus. Região norte do Brasil é a mais afetada pela baixa nos índices de vacinação contra a hepatite B em bebês. Agora 6 horas e 2 minutos, você super bem, em 100,7, dando sequência na programação, começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro de 2023. E nós vamos juntos com você até às 7 da noite com os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha aí, tivemos finalmente sol, Karime Leão e ouvintes, nesta quarta-feira de cinzas. Foi só acabar o Natal aí. Passou o feriadão, passou o carnaval. Eu falei Natal, Karime? Falou Natal. Então eu tô lá atrás ainda, mas tudo bem, foi o carnaval. Foi só. Aí o São Pedro, né, decidiu fechar a torneira, Karime. Todo mundo fala, usa essa expressão, né? Se permitiu que o sol voltasse a brilhar depois de vários dias de chuva. E chuva forte, hein? Choveu pra dedéu, dizem, né, Karine? Choveu e não choveu pouco não, né, pouco Carlão? não, Esse mês de fevereiro, lembrando que, segundo o Serviço de Meteorologia Nacional, choveu aqui em Manaus 5% a mais do que era esperado em todo o mês de fevereiro, gente. Bom, agora finalmente o sol raiou, chegou o sol, dia lindo, dia maravilhoso, bom para pegar uma praia, uma piscina, um flutuante. Gente, aquela cachoeira maravilhosa, aquela água geladinha do Igarapé para curar ressaca, né, gente? Bom, mas agora à tarde, né, muitas pessoas voltaram a trabalhar. O feriado não segue para todo mundo não, mas alguns filhos de Deus ainda vão brincar o carnaval, né, Carlão? Karime, nem todo mundo, né, tá de folga. Ainda tem muita gente curtindo o carnaval nesta quarta-feira e aproveitaram aí esse dia de sol, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Cena da Cultura dos Carnavais de Rua é uma das mais antigas manifestações culturais de Manaus, sendo que o registro mais antigo de sua realização está datado em meados do século XIX. Desde então, a população manauara mantém festejos desde a elite amazonense da época, formada pelos barões da borracha, às brincadeiras populares nos bairros, como esclarece o diretor de políticas culturais da Manaus CUT, Wallace Elkeb. Para ele, apoiar o carnaval de rua nos bairros significa incentivar a manutenção do patrimônio material e imaterial existentes no Marco Zero da capital amazonense, o Centro Histórico. Primeiro de tudo, nós estamos aqui num dos maiores centros históricos daqui da nossa cidade, que é um dos nossos patrimônios mais valiosos aqui de Manaus. Nós estamos aqui na Praça Dom Pedro II. O Bloco do Frei, pra gente incentivar o Bloco do Frei, é uma medida maravilhosa e importante no incentivo do patrimônio histórico, material e imaterial. Primeiro, imaterial por conta do bloco em si, que já é cultural, né? E realmente tinha que sair esse bloco, tem que continuar, não pode morrer de jeito nenhum. E o patrimônio material, porque quem está vindo para cá de repente pela primeira vez, pode estar contemplando Cassina, pode estar contemplando o nosso museu, tanto faz o patrimônio imaterial como material, ele está sendo contemplado aqui nesse evento hoje. Diretamente do bairro do São Raimundo, o Bloco do Siri acontece na Rua Vicente de Paula. A folia ganha vida, cores e muito samba, com um cortejo que conta com a alegoria do Siri, percorrendo as ruas do bairro e atraindo brincantes por
por onde passam. Movimentando a economia comunitária do bairro do São Raimundo, o autônomo Vitor Douglas aproveitou para montar a sua barraca de cachorro-quente, muitíssimo conhecida entre os comunitários do bairro. Quando chega um período desse festivo, né, muita gente pode ganhar seu trocado, seu dinheirinho, né? E eu, como já tenho uma barraca aqui, sempre coloco, aproveito também sempre para colocar nesse tempo festivo, né, de carnaval e ganhar um dinheiro, né? No outro ponto da cidade, o Marco Zero de Manaus foi palco do tradicional Bloco do Frei, uma realização da Companhia Vitória Régia. A cantora amazonense Lucinha Cabral é uma das fundadoras do Bloco do Frei, que existe desde 2010, na memória afetiva da classe artística da capital amazonense. Isso é que eu achei fantástico, né? Porque quando se funda um bloco como Frei José dos Inocentes, num lugar histórico, aí é muita loucura. E conseguir voltar, e espero que a gente possa conduzi-lo agora sem problema nenhum, porque o Frei pegou uma história que não ficou só no bloco de carnaval, ele ficou em oficinas de cinema, ele ficou em oficina de teatro, ele tirou menino de rua, e isso é muito bom. Acabou que ia ficar doida. E a quarta-feira de cinzas será totalmente colorida e animada, com o bloco Curupirá do Inimigos do Fim, que acontece no Clube da Simpa, no bairro do Aleixo, na zona sul de Manaus. O evento promete fechar com chave de ouro a temporada de carnaval na capital amazonense, com ritmos que vão do axé, frevo, samba, as tradicionais marchinhas de carnaval, com um toque especial no repertório comandado pela cantora Márcia Novo. A festa começou agora há pouco, às 18 horas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h08. E atenção, você que ainda não sabe, a Imperatriz Leopoldinense é campeã do Carnaval 2023 lá do Rio de Janeiro. Com o desfile lúdico sobre Lampião, a escola do carnavalesco Leandro Vieira liderou toda a apuração. A diferença do primeiro para o segundo lugar foi de apenas 1/10. A Viradouro ficou em segundo lugar, Karime. E em terceiro lugar, Carlão, ficou a Vila Isabel, que homenageou as festas religiosas e onde o Festival de Parintins teve destaque. A Beija-Flor de Nilópolis, Mangueira e Grande Rio completam a lista de escolas que retornam no sábado para o desfile das campeãs no Sambódromo. Olha só, o que deveria ser apenas diversão tem gerado transtornos para diversos foliões que gostam de se produzir para o carnaval. Nos últimos dias aumentaram os relatos de pessoas que têm apresentado reações a pomadas modeladoras de cabelo, comumente usada para fazer penteado como as tranças, Karine. Carlão, em todo o Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já registrou 780 casos de intoxicação causada pelo uso de pomadas modeladoras de cabelos e até casos de cegueira. Aqui em Manaus está suspensa a comercialização dessas pomadas de todas as marcas, como explica o repórter Rodrigo Soares. A Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, já contabilizou 780 casos de intoxicação ocular pelo contato com a substância química nos olhos associada ao uso da pomada para modelar cabelo. A Anvisa tem recebido informações sobre relatos de casos de efeitos indesejáveis ocasionados por produtos para trançar e modelar os cabelos. Entre os efeitos notificados estão cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. O diretor da Visa Manaus, Everton Vanderlei, explicou que após a suspensão da comercialização da pomada, equipes foram enviadas para localizar lojas de varejo de cosméticos, distribuidoras, farmácias, salões de beleza, barbearias e supermercados que estivessem expondo os produtos ao consumidor. Após a resolução da Anvisa, onde ela, fez uma suspensão na comercialização das pomadas modeladoras de cabelo, a Censa acionou, claro, a Visa Manaus e de prontidão, no primeiro momento, nós, na nossa preocupação, já colocamos, o time em campo.
E através desse campo, posso dizer, a partir do momento que nossos fiscais passaram a fazerem blitz, né, em estabelecimentos onde poderia ser encontradas essas fumaças modeladoras, de imediato já foram suspensas e guardadas em algum canto separado dentro desses comércios. Caso você tenha adquirido algum desses produtos, não faça uso deles. Caso tenha em sua residência ou estabelecimento, a recomendação é de que entre em contato com a empresa na qual o produto foi adquirido para verificar a forma de devolução. Quem fez uso recente de algum desses produtos deve observar o cuidado ao lavar os cabelos para que a pomada não entre em contato com os olhos. Em caso de qualquer efeito adverso, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e informe a ouvidoria da Vigilância Sanitária. A população pode denunciar irregularidades sanitárias envolvendo produtos e serviços por meio da ouvidoria da Visa Manaus no número 98842-8481. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h12, você no melhor mix do Brasil. E olha só, pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus prevê crescimento de 3,5% nas vendas de produtos e serviços relacionados ao carnaval, olha aí, nesse ano de 2023, em comparação ao ano de 2019, o último em que a festa foi realizada antes da pandemia de Covid-19, Karine. Pois é, Carlão, e a expectativa é que o volume de vendas do varejo no carnaval resulte numa receita bruta de 48 milhões de reais, com um ticket médio aí esperado de aproximadamente R$220. Mix. Olha só, Manaus é a segunda capital mais violenta do Brasil e a 21ª mais violenta do mundo. O ranking foi elaborado pela organização não governamental chamada Seguridade, Justiça e Paz do México. O levantamento levou em consideração os índices de mortes violentas e listou as 50 cidades do mundo com as maiores taxas de homicídios do planeta. Esse definitivamente é um ranking que não gostaríamos de estar, mas infelizmente é a nossa realidade aqui em Manaus. De acordo com a ONG mexicana, em 2022, Manaus registrou uma taxa de homicídios de 50,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o levantamento aponta que foram 1.041 mortes violentas ao longo de 2022 na cidade de Manaus. Exatamente, Karine Leão. Entre as capitais brasileiras, Manaus só fica atrás de Salvador, que tem uma taxa de 55 assassinatos por 100 mil habitantes. O Brasil é o país com o maior número de cidades entre as mais violentas do mundo. A lista leva em conta o número de homicídios por 100 mil habitantes e inclui apenas cidades com 300 mil habitantes ou mais. Foram excluídos países que vivem conflitos bélicos abertos como Síria e Iraque, por exemplo. E lideram a lista geral as cidades mexicanas de Colima em primeiro lugar e Zamora em segundo lugar. Outras cidades brasileiras como Mossoró, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Natal, Fortaleza e Recife também aparecem na lista. Manaus está nesse ranking com a 21ª cidade mais violenta do planeta. Não é à toa, Karine. Nos últimos anos, Manaus vive aí uma explosão de violência, com elevados índices de homicídios, latrocínios, roubos, estupros, assaltos a ônibus, execuções, violência contra a mulher. Enfim, é um quadro triste e um quadro realmente assustador e preocupante, Karine. Tá, e vou ressaltar um outro dado aqui, lembrando que em 2021, o mesmo levantamento apontou Manaus como a terceira capital mais violenta do país. Ou seja, o cenário só piorou, porque hoje é a segunda mais violenta. Enfim, o resultado do que estamos aí vivenciando, Carlão, não tem outra justificativa, não tem por onde sair. Ao mesmo tempo em que enfrentamos uma guerra de facções pelo comando do tráfico no Amazonas, as forças de segurança estão sucateadas. Há poucos policiais militares nas ruas enfrentando o crime, as delegacias fecham no fim de semana, gente. A polícia não tem um sistema de inteligência eficiente, a corrupção está presente sim nas estruturas policiais. É isso, Karine, a justiça não faz sua parte como deveria e aí o crime organizado, é claro, ganha força para agir à vontade, para matar, para executar, traficar e cooptar os jovens para o mundo do crime, o que é lamentável e muito.
E as execuções acontecem à luz do dia, sem qualquer preocupação. Um exemplo recente foi o caso da execução de 3 pessoas em janeiro deste ano, durante uma partida de futebol na zona leste de Manaus. Os assassinos chegaram atirando, mesmo sabendo que a partida estava sendo transmitida pelas redes sociais. É a garantia da impunidade, que todos que a gente entrevista, que a gente conversa aqui no 18 Horas, Carlão, todos os especialistas em segurança pública apontam isso, que é a garantia da impunidade que leva esse tipo de crime a qualquer hora do dia, de qualquer forma, não tem medo da justiça. No meio dessa guerra, Carlão, o pior é que pessoas que nada têm a ver com as facções criminosas acabam sendo mortas também. Foi o caso do cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, que foi assassinado com dezenas de tiros. Só depois a polícia descobriu que ele foi assassinado por engano. Ele foi confundido com um membro de uma das facções que atuam aqui em Manaus. Karime, os crimes são diários na periferia e também nas áreas centrais de Manaus. Existe até tribunal do crime que julga e executa as vítimas ali na hora. Manaus, que era uma cidade pacata até poucos anos atrás, agora está no ranking da violência como a 21ª cidade mais violenta do mundo. Uma vergonha para todos nós. Sem dúvida, e por isso o medo impera entre nós. A sensação de segurança simplesmente não existe. Manaus definitivamente não é uma cidade mais segura para se viver. Temos que melhorar e muito a área da segurança para que as pessoas voltem a viver em paz ou pelo menos ter aquela chamada sensação de segurança. 6h17. Olha só, em Manaus, 75 pontos de vacinação voltam a abrir depois do feriado de carnaval. A prefeitura volta a oferecer as vacinas contra a Covid-19 nesta quinta e sexta-feira nos estabelecimentos de saúde distribuídos em todas as zonas da cidade, hein, Karime? Pois é, para ampliar o acesso aos imunizantes, a Secretaria Municipal de Saúde organizou a vacinação em unidades que funcionam durante a semana no horário regular, que é das 8 da manhã até as 4 da tarde, e também nos horários de horários ampliados, que atendem até às 8 da noite. Os endereços e horários de funcionamento estão no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o censa.manaus.am.gov.br. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas 2023, começou com as exportações da Zona Franca de Manaus em alta. É o nosso assunto em instantes. Olha, quando são 6h18, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, começando a semana amanhã direitinho. O que nós podemos esperar amanhã, Karime Leão? Quinta-feira, tempo e temperatura é com você. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, Carlão, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 98%. Olha só, agora uma boa notícia para o trânsito de Manaus. O trecho da Avenida de João Batista que foi interditado dia 15, que está causando lá um trânsito absurdo, né? Uma obra de recuperação, inclusive, que é para melhorar tudo, que quebrou tudo, vai ser liberado amanhã, dia 23, Karime. Amanhã é quinta-feira, né? Exatamente, Carlão. Assim, a obra vai ser entregue antes do prazo previsto, que seria aí no dia 30. Ótimo. No dia 30 ou dia 28 deste mês, né? Acho que sim, no fim de fevereiro. E o repórter André Meirelles conversa agora com a gente, traz mais detalhes sobre essa obra. Muito boa noite, André. Então, antecipou o prazo de entrega, não é mesmo? A prefeitura crava que amanhã vai estar tudo liberado. Será mesmo? Boa noite. É isso mesmo, Karime, Carlão. Muito boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. E essas informações realmente são da prefeitura de Manaus, né? Antes começaram aí com um prazo de 20 dias, depois eles estavam com a previsão de até 15 dias entregar aí a obra, e agora a prefeitura de Manaus divulgou aí que a obra que foi interditada ali na Djalma Batista, né? Onde os condutores, eles desviam para Pedro Teixeira ali no sentido centro, de quem vem ali do Torquato Tapajós, né? E acaba tendo que pegar aquele trecho ali que fica bastante interditado. Nesse horário também a gente sabe que o trânsito ali pelo local está bastante carregado nesse momento. Aí, com a conclusão dos serviços de drenagem no local, o trânsito vai ser retomado então na via. A gente tem as informações aí do titular da
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que é o Ricardo Júnior, ele diz que a reforma segue em ritmo acelerado. Ele ainda afirma que a obra já chegou a 80% de conclusão e que o trecho vai ser asfaltado hoje à noite, hein, Karime, Carlão? A gente tem aí a sonora dele, vamos ouvi-los rapidamente. Hoje estamos completando 7 dias de obras, já trocamos as 2 linhas de drenagens por aduelas de 3x3, já fizemos todo o envolvimento e o reaterro com aterro hidráulico, que é areia misturada com cimento, para que garante e pedrifique toda essa subbase. E agora estamos fazendo uma base, lançando CCR, que é concreto rolado, para ainda hoje, na madrugada, começarmos aqui a aplicação da camada asfáltica. Nossa ideia é entregar, e aqui dá uma informação para vocês, é entregar esta obra entre hoje e amanhã, para devolver a trafegabilidade da Djalma Batista. 18 horas. Mesmo Karime, Carlão, ouvimos aí, né, o secretário Renato Júnior, né? Inclusive a gente também tem uma notícia aqui boa, hein, Karime, Carlão, para dar para todos os nossos ouvintes. A Djalma vai ser liberado entre 11 horas e meio-dia. A gente recebe essa informação aqui da assessoria aí da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e também o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana continua até este horário para orientar como vai ser o tráfego ali, tráfego ali pelo local na Avenida Djalma Batista, isso em ambos os sentidos, né? Como acabou sendo interditado nos 2 sentidos, também vai ser liberado aí em ambos os sentidos para todos os condutores. A gente vai continuar aqui acompanhando, não é verdade? Exato, então amanhã entre 11 e meio-dia, tudo liberado, a previsão da prefeitura, né? Depois do almoço já dá para passar por lá. Exato. Exatamente, já vai almoçar, já vai encontrar, acreditamos, né? Acreditamos, está certo. Vai encontrar o trânsito ali. Liberado. Muitíssimo obrigada, André Meirelles. Boa noite. Boa noite. 6h23, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só não bastassem os casos de Covid que voltaram a se elevar este mês no estado do Amazonas, os registros agora de influenza H1N1 também aumentaram no estado, Karime. Exato, Carlão. A influenza matou 4 pessoas no Amazonas somente este ano. Mas a previsão da Vigilância Sanitária é que os casos reduzam a partir de março, como explica a repórter Odiné Araújo. Todo início de ano, os casos de doenças respiratórias e virais lotam as unidades de saúde do Amazonas devido ao inverno amazônico, marcado por muita chuva. Esse ano, além dos casos de Covid-19, que aumentaram em mais de 200% esse mês, com registros de mais de 200 novos casos diariamente, a influenza H1N1 também preocupa muito as autoridades de saúde. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o crescimento da influenza começou a partir de novembro do ano passado e atingiu o pico da doença entre janeiro e fevereiro desse ano. Só para se ter uma ideia, o Amazonas registrou entre o mês de janeiro até 15 de fevereiro desse ano 140 casos de influenza H1N1. Foram 57 registros em janeiro e 83 somente nos 15 primeiros dias de fevereiro. No mesmo período de 2022, não houve nenhum caso de influenza. Esse ano, não só os números estão crescendo, como 4 pessoas morreram em decorrência da influenza H1N1, que é a gripe normal, como explica a subsecretária municipal de Gestão da Saúde, Aldenisa Araújo. Ela pede que a população apta a tomar a vacina contra a gripe procure um posto de saúde para se imunizar. A influenza, a gripe, popularmente conhecida, ela é uma doença que pode agravar. O quadro clínico pode evoluir para um óbito. Então, precisamos, a vacina vai continuar disponível nas nossas unidades de saúde. São 171 salas de vacina, dessas 11 trabalham até sábado, meio-dia. Então, a gente chama a população, é responsabilidade dos pais, dos tios, dos avós, dos padrinhos, da população em geral, da necessidade de receber essa vacina. É uma
melhor estratégia para se evitar o agravamento dessa doença. Ainda conforme a subsecretária de Gestão da Saúde do município, Aldenise Araújo, a diminuição de casos deve acontecer a partir de março, quando o período sazonal fica próximo do fim. Estamos aqui fazendo o nosso papel com muito compromisso, muita responsabilidade e precisamos que a população retribua, participe e ajude a evitar o agravamento da influenza e até morte por uma influenza, que é considerada uma doença imunoprevenível. Além da vacina, outras formas de se prevenir contra a influenza e outros vírus respiratórios, como a Covid, por exemplo, são manter as mãos higienizadas, usar máscara se tiver sintoma gripal e não compartilhar objetos pessoais. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h26 em Manaus, você era o melhor mix do Brasil e os destaques de hoje em mais uma edição do 18 horas. Olha só, o Brasil fechou o ano de 2022 com apenas 75,2% das crianças vacinadas contra a hepatite B. E o percentual é um dos menores da história, hein, Karime? Pois é, Carlão, e a região norte do Brasil é a mais afetada pela baixa nos índices de vacinação contra a hepatite B em bebês, segundo um estudo do Observa Infância da Fiocruz. E a repórter Nathalie Moraes traz mais informações sobre esse cenário preocupante aqui no país. Vamos acompanhar. A caderneta de vacinação atualizada é sinal de que a imunização da criança está em dia, longe de doenças e problemas graves de saúde. O pai da pequena Valentina, de apenas 5 anos, Kleiner Soares, fica sempre atento às campanhas realizadas pelo serviço público. Ela ajuda bastante a prevenir, vários males, e é claro que a gente precisa cuidar dos menores. Fazendo esse tipo de ação de vacinação, a gente consegue minimizar as possíveis doenças do futuro e desenvolvimento de outras novas. O governo libera de graça várias, então acho super importante para prevenir as crianças. Mas tem muitos pais ou responsáveis que não possuem esse pensamento. E a baixa cobertura vacinal registrada no Brasil desde 2019 vem preocupando o governo federal, principalmente contra a hepatite B. No ano passado, houve uma queda no número de bebês imunizados contra a doença. E dados revelam que em 2022 apenas 75,2% completaram o esquema de 3 doses. Os dados são resultado de um estudo científico do Observa Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Centro Universitário Arthur de Sá. Números preocupantes, de acordo com Patrícia Boccolini, coordenadora do Observa Infância. Isso é só uma ponta do iceberg. Esse retrato da hepatite B, infelizmente, também é um retrato de outros imunizantes. A pesquisa aponta ainda que o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. A maior queda de registros de imunização aconteceu na região norte, que no ano passado só conseguiu imunizar um pouco mais de 67% das crianças menores de 1 ano. O Ministério da Saúde se prepara agora para lançar no dia 27 de fevereiro uma série de campanhas de vacinação para recuperar os índices de autoimunização no país. Em Manaus, as unidades básicas de saúde ofertam o serviço de vacinação diariamente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Karime Leão e ouvintes, o povo praticamente começou a trabalhar hoje à tarde. Já está todo mundo em suas atividades normais, Karime. Mais ou menos, né, Carlão? Mas a classe política, Karime, a folga de carnaval continua até domingo, ok? Eles, numa expectativa positiva, voltam às suas atividades na segunda-feira lá em Brasília, Karime. Só segunda-feira, Carlão. É um feriadão extenso que só eles podem ter, não é mesmo? E para saber mais como vão ser os trabalhos em Brasília a partir de segunda-feira, vamos conversar agora com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que fala direto de Brasília. Muito boa noite, Cadu. Então, há expectativa de uma alíquota de 25% para o imposto sobre o valor agregado, IVA, a ser criado também nessa tão polêmica reforma tributária. Isso está preocupando os setores do agronegócio e da construção civil. Gente, Cadu, explica pra gente esse imbróglio, mais esse novo capítulo aí da novela que inclui a reforma tributária. Cadu, boa noite.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karime, a reforma tributária não é uma ameaça só para a Zona Franca de Manaus. É uma ameaça também para os setores de serviços, para a construção civil e para os setores do agronegócio. A ameaça vem do que está sendo chamado, do que você falou, o IVA, o IVA, como se chama, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é um tributo que vai reunir alguns impostos federais, estaduais e municipais. A ideia é acabar com aquele monte de tributos, né? Aquela sopa de letrinhas, juntar tudo em um só imposto, no caso, o IVA. Seria, teoricamente, uma simplificação tributária. Só que há um porém nessa história, Karime, um baita porém, viu? Um estudo feito por um instituto de economia chamado Tax Foundation aponta que o IVA no Brasil tende a ser fixado em 25% de alíquota, caso a reforma tributária seja aprovada do jeito que está sendo planejada pelo governo e pelo Congresso Nacional. Se a reforma tributária for aprovada com essa alíquota de 25%, Karime e Carlão, vai ser um dos maiores impostos do mundo. Vários países, inclusive os vizinhos aqui da América do Sul, adotam o IVA, mas nenhum deles chega a 25%. Então o Brasil pode chegar sim a essa marca. E essa super alíquota, Karime e Carlão, afeta principalmente os setores de serviços. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que representa aí a classe empresarial do comércio, fez um levantamento, o qual aponta pelo menos 30 setores que vão sofrer um aumento de tributação que pode chegar a 188%, caso o IVA seja fixado a 25%, como está sendo planejado. Quem vai sofrer com esse reajuste, claro, somos nós, consumidores, que vamos pagar muito mais caro por serviços de transporte, serviços de entrega, serviços de vigilância, apoio administrativo, jardinagem, hotelaria, imobiliária, enfim, são vários setores. E esse reajuste pode colocar em risco milhares de negócios em todo o país, Karime, e resultar, claro, em demissões. Ninguém quer isso. Por essa razão, a reforma tributária necessita de um debate mais racional, com menos assodamento, né? E uma visão mais holística de todos os setores da economia. Agora, com relação à Zona Franca de Manaus e à reforma tributária, Karime, os empresários da indústria do Amazonas estão ampliando a agenda de compromissos aqui em Brasília. Mas parece que os debates com o governo federal não estão avançando na velocidade esperada, até porque não há um representante da SUFRAMA fazendo essa interlocução, capitaneando o debate. Inclusive, Karime, há informação de que os empresários estariam querendo investir do próprio bolso em uma campanha de marketing pró-Zona Franca de Manaus, para que os representantes do governo federal e os parlamentares de outros estados entendam o que é a Zona Franca de Manaus e o que ela representa para o Brasil, sobretudo para a preservação do bioma Amazônia, né? Um trabalho didático, mas muito importante nesse momento. Aquele grupo de trabalho que foi criado pela Câmara dos Deputados para debater a reforma tributária vai se reunir na semana que vem, no dia 28, aqui em Brasília, para definir a dinâmica de trabalho. E os 3 parlamentares do Amazonas, no caso Sidney Leite, Saulo Viana e Adail Filho, que estão nesse grupo de trabalho, já estão convocados. Então está prevista também para a semana que vem uma reunião entre a bancada do Amazonas e o governador Wilson Lima, para definir a estratégia de defesa do Amazonas e da Zona Franca de Manaus nessa reforma tributária. Então, resumindo, como você disse, Karime e Carlão, o carnaval acabou, mas a classe política vai pegar no pesado só na semana que vem. Karime e Carlão. Ei, Cadu, falando em reforma tributária em Zona Franca de Manaus, olha só, 2023 começou com as exportações da Zona Franca de Manaus em alta, Cadu. O que Manaus, através da Zona Franca, está exportando para o mundo, Cadu? Carlão, o mês de janeiro foi muito bom para a Zona Franca de Manaus, viu, no quesito exportação. De acordo com o Comextat, que é o banco de dados econômico do governo federal, a Zona Franca de Manaus exportou só no mês passado 79 milhões de dólares, o equivalente aí a 375 milhões de reais. Os modelos mais vendidos foram, o setor que teve a melhor performance, que se saiu muito bem nesse processo de exportação, foi o setor de motocicletas. As empresas do Polo Duas Rodas negociaram aí,
globo aí o equivalente a 17 milhões de dólares. E os modelos mais vendidos foram as motocicletas de 125 cilindradas. Cerca de 5.300 unidades foram exportadas, que saíram daí do Amazonas, perdão. Em segundo lugar foram as motos de 250 e de 500 cilindradas, que foram 720 unidades. Esse resultado, Carlão, de 17 milhões de dólares negociados só do Polo Duas Rodas, foi o melhor desde 2013, Carlão. Importante dizer que o Polo Duas Rodas é um dos mais importantes da Zona Franca de Manaus e um dos que mais geram empregos diretos, né? Os números que são excelentes, são um verdadeiro tapa na cara naqueles parlamentares que criticam de forma ignorante, né? E inclusive até cínica, o nosso modelo econômico. A gente soltou esse exemplo aqui na semana passada do deputado Marcel Van Hatten, né? A Zona Franca de Manaus é tão importante economicamente para o Amazonas e para a Amazônia quanto o agronegócio é importante para a região centro-oeste do país. Então não dá para fazer um discurso raso sobre o nosso modelo econômico, né? Em segundo lugar nessa lista de maiores exportadores do mês de janeiro, Carlão, vem o setor de gêneros alimentícios, que negociou 14 milhões de dólares. E em terceiro lugar, o setor de mineração. A exportação de ouro rendeu 9 milhões de dólares em exportações para o estado do Amazonas. Carlão e Karina. Cadu, para finalizar, fala pra gente desse projeto de lei apresentado por um deputado de Goiás que altera as leis trabalhistas para que pais tenham direito a 2 dias por ano para acompanhar os filhos na vida escolar. Como é que isso vai funcionar? E a história é essa mesmo, Cadu? É isso, Karine. Esse projeto é de autoria do deputado federal Rubens Ottoni, do PT do estado de Goiás. A ideia dele é alterar a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, para conceder ao empregado o direito de se ausentar do trabalho para um dia a cada 6 meses, sem prejuízo ao salário e ao emprego, poder comparecer à escola do filho ou dos filhos em caso, por exemplo, de reunião de pais e mestres. Bacana esse projeto, né? Hoje só é possível se afastar do trabalho em caso de nascimento do filho, doação de sangue, alistamento militar, consulta médica de emergência ou consulta envolvendo o filho, né? E olha lá, né, Cadu? Às vezes a empresa nem isso, né? Tem empresa que não se solidariza com esses assuntos. Exatamente, isso daí é ao pé da letra. Pela lei você não pode ir para a escola e sair do trabalho. O que tem prevalecido é a negociação, né? Sim. A gente sabe que hoje quem é pai aí tem que dar aquele jeitinho para ir para a escola sempre que é chamado. Fala com o chefe, pede para sair um pouquinho mais cedo, promete ficar até mais tarde, promete entregar o relatório mais cedo, promete vender mais, ou seja, bota a alma para jogo. Sim. Só para cumprir esse compromisso aí de ir na escola do filho, né? Ser pai realmente é muito difícil, né? Mas quem é pai faz tudo por amor, né? Você é de pai novo, né, Karine? Mas é simpático essa proposta e importante, porque uma das maiores reclamações das escolas é justamente a ausência dos pais nessas reuniões escolares. Exatamente, os diretores, os pedagogos não entendem, até entendem, né, que às vezes a empresa não é tão flexível com o trabalhador, né, não quer tirar aquele trabalhador do serviço, mas é importante que o trabalhador participe da vida dos filhos, porque isso gera qualidade de vida, isso gera qualidade do trabalho, qualidade de serviço. A empresa também, ela rende mais, ela tem melhores resultados quando o trabalhador está bem em casa, está satisfeito, com saúde, bem na escola, né? Sim. Então esse projeto abre um precedente para que os pais possam estar mais participativos da educação dos filhos na escola dentro da lei, com amparo legal, ou seja, dar aquilo que é negociação, né, uma negociação, dar a legalidade àquilo que é uma negociação informal, que às vezes dá certo, às vezes não dá. As empresas que não dá certo agora vai ter que cumprir a lei. Mas é aquela coisa, Karine, esse projeto de lei foi apresentado agora, tem alguns dias, então vai, como a gente sabe, aquela tramitação lenta e longa na Câmara dos Deputados, pode gerar bastante tempo, vai tramitar nas comissões permanentes, ou quiçá até chegar
chegar no plenário para ser votado e aprovado. É um projeto socialmente muito bom, mas que vai ser analisado por muitas mãos. E importante, vocês, Karine e Carlão. Só para fechar, Cadu, importantíssimo, porque na outra ponta a gente tem esse filho, estudante, que de acordo com o desempenho escolar dele, vai ser um cidadão bacana, vai ser uma pessoa que vai somar com a sociedade. Então a gente está também trabalhando em prol de um futuro cidadão consciente, responsável. Não é? Então na outra ponta nós estamos cuidando dos nossos filhos, no geral mesmo, né, Cadu? De futuros profissionais, Exato. né? O filho que está sendo bem cuidado hoje vai ser um bom profissional de amanhã, né? É importante que os empresários tenham essa visão de futuro, né? Porque quando você cuida do trabalhador, da família do trabalhador, você está cuidando do todo. Né? Isso é muito importante da sociedade, a sociedade como todo. Você não precisa de lei para fazer isso. Sim. Você não precisa de lei para fazer isso, né, Karine? Sim. Mas infelizmente tem que criar uma lei, estabelecer para tornar isso uma medida legal, né? Tá ok, tá ótimo então. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Agora 6 horas e 41 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade confirmar a decisão que determinou que a distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios em 2023 seja feita com base nos dados de 2018. Exato, Carlão. A Associação Amazonense de Municípios falou com a nossa equipe sobre o que essa decisão pode afetar no Estado. Vamos conferir agora na reportagem de André Meirelles. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios de 2023 tenha como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. O STF manteve suspensa a decisão normativa do Tribunal de Contas da União, que determinava a utilização dos dados populacionais no Censo Demográfico de 2022. Conforme um levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a nova metodologia causaria prejuízo de 3 bilhões de reais para 702 municípios. O presidente da Associação Amazonense de Municípios e também prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, concorda com a decisão do STF em manter o censo 2018 como base dos repasses, mas afirma que vai lutar pela recontagem do censo 2022. Com isso, nós iremos continuar lutando pela associação com a Confederação de Municípios para que nós possamos anular este censo, haja visto que temos prova cabaz hoje de que em todos os municípios do Brasil não houve uma contagem correta, em que nós identificamos isso através de dados que o governo já tem. O governo gastou bilhões de reais neste censo, em que infelizmente não chegou em todas as casas. É inadmissível a perca que houve. Manaus, mais de 200 mil habitantes. E assim aconteceu em 21 outros municípios que a sua população houve um decréscimo em vez de um crescimento. Não houve taxa de natalidade, por conta que hoje nós sabemos que não houve a presença realmente do IBGE nos municípios. O prefeito também fez um apelo pedindo que as classes se unam para pedir do governo federal a recontagem do censo 2022. Eu peço realmente às classes que se unam a nós para juntos conseguirmos buscar meios de suprir essa demanda. E acima de tudo, o FPM possa ser esse instrumento que chegue na ponta aos nossos munícipes. E o IBGE tenha um novo critério de contagem. O critério que nós colocamos, o exemplo dos municípios, Parintins, que perdeu muito habitante, porque não houve realmente uma contagem correta, e isso nós identificamos já. Nós temos aí o número de residências mapeado na cidade e o número de residência mapeado na área rural.
onde o município tem 70 mil eleitores e pode ter 97 mil habitantes, que deveria estar com no mínimo 130 mil habitantes. A liminar determina a utilização dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios fixados no exercício de 2018 até um novo censo demográfico. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas 45 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para hoje, para esta noite, para esta quarta de cinza, com Karime Leal. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, o tempo fica nublado durante a noite e a madrugada, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 56% e 100%. Mix. E agora vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense com ela, a repórter Cíntia Blink, jornalista. Menina, boa noite, seja bem-vinda. Estamos em carnaval, né, Cíntia? Conta pra gente, os políticos locais aqui, nossos políticos do Amazonas, continuam de folga de carnaval? Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente. Sim, estamos no carnaval, pra gente não tem folga, mas pros políticos tem folga, sim. Os deputados estaduais, eles tiveram sessão aí na segunda-feira. O tempo normal deles é de terça até quinta. Então, eles fizeram na última segunda, justamente para que nessa quinta eles pudessem ficar de folga aí e emendar a semana inteira. Já lá na Câmara Municipal de Manaus, o tempo de sessão é de segunda a quarta. Eles aproveitaram aí todo o carnaval e retornam na segunda-feira apenas. Então é isso, Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, a eleição de 2022 já acabou, inclusive, mas ainda está rendendo briga judicial. Diz pra gente aí dessa vez o que o Coronel Menezes, no caso, venceu contra o ex-prefeito Arthur Neto, Cíntia. Pois é, Carlão, a eleição ela acaba, mas os processos continuam e aí vai rolando processo, vai rolando decisão. O Coronel Menezes, que foi candidato ao Senado, acusou Arthur Neto, também foi candidato ao Senado, de fazer propaganda eleitoral irregular. E essa semana o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador Jorge Lins, julgou procedente a representação do Coronel Menezes contra Arthur Neto. Qual que é a consequência disso? É que o nome de Arthur Neto vai ser inscrito na dívida ativa da União, quer dizer que ele vai ter que pagar uma multa, o valor não foi revelado, mas ele vai ter que pagar uma multa. A briga entre Coronel Menezes e Arthur Neto, a gente sabe que a briga é entre eles, mas a vaga, a gente lembra que ficou com o senador Omar Aziz, que foi reeleito em 2022. Apesar de tanto o Coronel Menezes quanto Arthur Neto não terem nenhum cargo hoje, eles estão muito presentes na política por meio das redes sociais, né? O Coronel Menezes, a gente lembra que ele é um possível candidato aí a disputar a eleição municipal, pode ser que a gente veja o nome dele para prefeito de Manaus, e Arthur Neto, que é ex-prefeito, ex-senador, ele disse para mim em uma entrevista há um tempo que ele não pretende mais vir para nenhum cargo do Poder Legislativo, mas pode ser que, para o Poder Executivo, mas para o Poder Legislativo pode ser. Então a gente ainda pode ver novamente, por exemplo, o Arthur aí, candidato ao Senado, por exemplo. Karime, Carlão. Cíntia, agora um deputado aqui do Amazonas, ele quer garantir que a população use apenas sacolas biodegradáveis nos supermercados, e lá vamos nós novamente para a polêmica das sacolas plásticas, daquela confusão toda, que antes de alguém falar sobre isso, ninguém pagava pela sacolinha plástica dos mercados. Aí depois alguém veio falar sobre a questão ambiental, aí daí o consumidor passou a pagar pelas sacolinhas plásticas aqui em Manaus. E agora vem essa nova história dessas sacolas biodegradáveis. Cíntia, o que vai acontecer? O que está acontecendo, O que está acontecendo? É o seguinte, essa história das sacolas já rolou tanto na Câmara, virou lei municipal em Manaus, e agora também se fala dela
no estado. Na verdade, já existe uma lei estadual para que as sacolas plásticas não sejam vendidas. Só que existe essa coisa de a lei não pegar, sabe? Então essa lei ela não pegou e as sacolas plásticas continuaram por aí. Teve, por uma lei municipal, o fato de as sacolas plásticas serem vendidas, isso aí também era para parar que se utilizassem as sacolas plásticas, que a população passasse a usar mais o que era biodegradável. Mas aí vem o deputado Mário César Júnior, na tentativa de fazer essa lei pegar, ele faz um projeto de lei para que tenha um adesivo nos estabelecimentos comerciais dizendo que é proibida a venda da sacola plástica. E ele coloca ali no projeto de lei, como é projeto de lei, ainda precisa ser aprovado, enfim, passar por uma série de situações, mas a proposta é o seguinte, que se o estabelecimento não cumprir, ele vai ser punido. A primeira punição é só uma notificação e tem 10 dias para colocar o adesivo. Na segunda, se o estabelecimento não coloca o adesivo, vai ter que pagar multa de 50 salários mínimos, tá? São 600.600 reais. Esse dinheiro dessa multa vai para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, conforme fala no projeto do deputado Mário César Júnior. E na terceira vai doer mais ainda, porque essa multa vem para o dobro de R$121.200. Se ainda assim o estabelecimento não utilizar o tal do adesivo, vai parar as atividades temporariamente, pode ser suspenso e pode perder a licença de funcionamento. Karime, Carlão. Nossa, a situação só piora. Bom, Cíntia, e a vereadora Iomara Lins foi a primeira mulher a assumir a Prefeitura de Manaus interinamente. Que fantástico, né? Ela falou com você sobre essa experiência, Blink? Você conversou com ela? Conversei com ela ainda há pouco e ela tava conversando e tava difícil falar porque no fundo tinha um barulho ali de obra, ela tava na Djalma. Tava acompanhando ali a vereadora Iomara Lins, ela é vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus e agora tá prefeita interina aqui da capital. Ela é prefeita interina desde a sexta-feira 17 e ela entrega novamente aí o cargo para o prefeito no domingo, dia 27. Então são 10 dias de prefeita interina. Boa. A parlamentar, ela entra para a história, como a Karime falou, né? A primeira mulher a assumir o posto por causa da ausência do prefeito Davi Almeida. Quem substituiria seria o vice, mas ele também está ausente da cidade. Depois seria o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Caio André, mas ele também não está na cidade. Então ficou para ela, que é a vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Iomara Lins. Nesse breve comando aí dela à frente de Manaus, a prefeita interina disse que é importante ocupar esse cargo, esse espaço, para mostrar para as mulheres que nós mulheres podemos estar onde nós quisermos. Nós podemos assumir aí grandes cargos, grandes responsabilidades com muita competência. Nessa tarde, né, como eu falei, a Iomara estava aí acompanhando a obra à frente da Djalma, mas a gente tem conseguido acompanhar ela nas redes sociais e visto que ela está atuando aí como prefeita em exercício. É isso, Karime. É isso. Tem mais aí? Ela tem 1000 anotações, gente. Vocês não estão entendendo. São 2 celulares, várias anotações que ela tem. Essa menina sabe de tudo. Só que ela guarda algumas pérolas, às vezes, para amanhã também. É isso aí? Por hoje é isso. Fechou. Então mas tá se vocês bom. quiserem, Amanhã a gente tem conversa mais. Sempre mais. Se vocês me derem moral aqui, eu fico, viu? Eu tô ligada. Valeu, Cíntia Blink. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, até amanhã. 6h53. 18 horas. Olha só, policiais civis do Amazonas devem ganhar fardamento padronizado. Agora, exemplo aí dos policiais militares e também dos bombeiros. Exato, Carlão. E para isso vão receber um abono salarial. A repórter Odinea Araújo explica pra gente como é que vai funcionar. Hoje, os policiais civis que atuam nas delegacias e nas operações policiais utilizam camisas pretas adquiridas com o próprio salário e sem padronização. Mas a categoria deve ganhar fardamento padronizado e subsidiado pelo Estado, como já acontece com os policiais militares e do Corpo de Bombeiros. O assunto foi tema de uma reunião antes do recesso carnavalesco na Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado Mário César Filho
integrante da comissão, ressaltou que já enviou um indicativo ao governo do Amazonas pedindo o pagamento do abono aos policiais civis. Essa padronização vai acabar trazendo mais organização para a Polícia Civil em relação aos fardamentos. Entrei com essa indicação e acredito, logicamente, que o governador vai ser feito um estudo de viabilidade econômica, lógico, tudo com responsabilidade, mas eu tenho certeza que quem ganha não só a Polícia Civil, mas toda a sociedade amazonense. Para o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas, Jeff McDonald, a atual situação do fardamento reflete diretamente na valorização do policial civil, que não deixará de atuar à paisana quando necessário. Isso há um reflexo de quantitativo de policiais na rua, tanto para efeitos de operação, tanto para efeitos no atendimento quando a população chega na delegacia. Então, quando o deputado tem esse olhar diferenciado para que tenha um auxílio fardamento da forma que acontece com as co-irmãs, Polícia Militar e Bombeiros, valoriza a autoestima do policial civil para que ele vá trabalhar no seu plantão, na sua operação em que, no momento que exija fardamento, esteja devidamente adequado, e nos trabalhos investigativos, obviamente, estará paisano. Na ocasião, a comissão também falou sobre o concurso público da Polícia Civil no Amazonas, que há pelo menos 10 anos não era realizado. O último concurso teve quase 80 mil inscritos. Recentemente, mais de 600 alunos finalizaram o curso de formação profissional, que é a última etapa do processo. A próxima fase é a convocação dos aprovados. Até lá, a expectativa é de que a questão do abono fardamento seja atendida pelo governo do estado. Odilei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje foi a abertura da campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fome no Brasil. O lançamento foi hoje no entorno da Feira Manaus Moderna, Karine. Pois é, Carlão, essa é a terceira vez que a fome é tema de uma campanha da Fraternidade. As outras foram em 1975 e 1985. O repórter André Meirelles acompanhou o lançamento da campanha deste ano e conta pra gente como foi. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou nesta quarta-feira a campanha da Fraternidade de 2023, que tem como tema o combate à fome. No Amazonas, a cerimônia de lançamento aconteceu no entorno da Feira da Manaus Moderna, na Zona Sul, e contou com a participação de fiéis e simpatizantes. O arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, conta qual a importância da campanha deste ano. O que a campanha da fraternidade deste ano nos propõe é de sermos mais fraternos, sermos pessoas que sabem dividir, experimentar a solidariedade. Temos muitas pessoas passando fome. A insegurança alimentar é muito grande no Brasil, no mundo, mas no Brasil também, e também na nossa cidade de Manaus. Mas também existem outras fomes. Existe a fome do lazer, existe a fome da saúde, existe a fome da educação. Então não se trata apenas de cuidarmos da fome para que as pessoas tenham o suficiente. Não, a necessidade da partilha, do cuidado, a necessidade do emprego, a necessidade de mudarmos esse sistema econômico que privilegia alguns e descarta outras pessoas. Um tema muito importante, aliás, uma realidade muito importante que estamos abordando neste ano. E desejamos que todas as pessoas participem dessa reflexão, desse debate e dessa oração. A campanha é realizada todos os anos pela Conferência Nacional, no período da Quaresma, que inicia na quarta-feira de cinzas. No dia 2 de abril, domingo de Ramos, será realizada a Coleta Nacional de Solidariedade, na qual todas as comunidades da igreja arrecadam recursos e enviam 40% do total ao Fundo Nacional de Solidariedade, voltado a atender projetos sociais no Brasil. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, hoje é quarta-feira, dia de conferir as dicas de cinema com Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine7, site de cinema produzido aqui em Manaus há 8 anos e meio. Com o fim do carnaval, hora de ficar atento no que chega nas telonas neste fim de semana. A principal atração é o filme que pode render ao Brendan Fraser o Oscar de melhor ator. Em A Baleia, o astro, conhecido por A Múmia, interpreta um sujeito com obesidade severa, tentando se reaproximar da filha após abandoná-la ainda na infância. O filme é dirigido pelo Darren Aronofsky, conhecido por obras como Cisne Negro e Mãe.
Richard Gere, Susan Sarandon e Diane Keaton protagonizam Casamento em Família, a nova comédia romântica no circuito. A produção conta a clássica história de dois jovens dispostos a se casarem e que resolvem fazer o encontro dos pais de cada um. O problema é quando eles descobrem que as famílias já se conhecem de outros carnavais. Toda quarta-feira que eu venho aqui no 18 horas, eu trago uma dica de filme de terror que está chegando aos cinemas. A da vez é o espanhol 13 Exorcismos. No melhor estilo, O Exorcista, a produção mostra uma garota se comportando de forma estranha após participar de uma sessão espírita. Os pais resolvem então chamar um padre, autorizado pelo Vaticano a realizar um exorcismo na garota. Aí você já viu, né? Claro que uma série de fenômenos ainda mais estranhos vão acontecer. Mudando totalmente de foco, para a criançada a opção é As Múmias e o Anel Perdido. A história segue 3 múmias que acabam caindo no mundo moderno. Por fim, tem um dos melhores filmes do cinema brasileiro em 2023 chegando no Casarão de Ideias. Mato Seco em Chamas traz um Brasil distópico, onde uma comunidade periférica do Distrito Federal, liderada por mulheres pretas, explora petróleo sem atravessadores nem presas, vendendo gasolina a preços justos para a população. O governo vigente da época e grupos radicais, porém, tentarão destruí-las a qualquer custo. Mato Seco em Chamas ganhou 7 prêmios no último festival de Brasília. Então, uma dica imperdível para quem gosta da produção brasileira. Eu fico por aqui e volto na próxima quarta-feira, no 18 horas, com o melhor do cinema chegando às telas de Manaus. A gente se encontra, até a próxima. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começou hoje a campanha da Fraternidade 2023. Pela terceira vez, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, traz a fome como tema de reflexão na Quaresma. De acordo com a CNBB, a emergência sobre o assunto foi o que motivou a escolha. Nada menos que 33 milhões e 100 mil pessoas não têm o que comer diariamente no país. É o que diz o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, divulgada no ano passado. A campanha da Fraternidade cita o lema bíblico "Dai-lhe-vos mesmo de comer". A CNBB pretende fomentar ações para minimizar os impactos da fome da vida dos brasileiros. E um dos objetivos é propor aos fiéis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano. E sempre despertar nas pessoas o nobre sentimento da partilha. 18 horas. 7-2. Boa noite, Karime. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.